A palavra de hoje está no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 22 a 26. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, os versículos de 22 a 26. Diz assim: E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procura viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro pedem ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Amém? Podemos nos sentar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, graças te dou, Senhor, por poder hoje estar trazendo a palavra. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Mas, ó Deus, que não seja eu, Senhor, somente a falar aqui, que o Senhor fale, ó Pai, através de mim. Usa-me, Senhor, para estar levando a tua palavra, Pai. Usa-me, Senhor, para estar fazendo a tua vontade, não somente esta noite, mas enquanto houver vida em mim. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma historinha que fala assim, um velho índio, ele estava conversando com o neto dele, ensinando umas coisas da vida para o neto dele. Aí ele falou para o neto dele assim: eu vivo numa batalha constante e tem uma luta sendo travada dentro de mim nesse momento. E ele continuou falando para o menino: uma luta terrível, e é entre dois lobos. Um é mau, ele é raiva, inveja, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, autopiedade, culpa, ressentimento, inferioridade, mentira, orgulho, falsidade, superioridade e ego. E o outro é o bom, ele é alegria, paz, amor, esperança, serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. A mesma luta está acontecendo dentro de você e dentro de cada pessoa também. O neto pensou naquilo por alguns minutos e perguntou para o avô: qual o lobo que vai ganhar? O velho simplesmente respondeu: aquele que você alimentar mais. Dentro desse sermão, eu dei o nome, dei o título a ele de Liberdade para Servir. Estar livre para servir. E dentro dos tópicos que eu coloquei aqui, tem umas perguntas. O que é liberdade? E segundo o dicionário, esse dicionário comum que a gente usa, liberdade é o direito de proceder conforme nos pareça. De uma forma geral, a palavra liberdade significa a condição de um indivíduo não ser submetido ao domínio de outro, e por isso ter pleno poder sobre si mesmo e sobre seus atos. Aí, eu fiz outra pergunta: o que é ser livre? E fui procurar no dicionário. Ser livre é ser independente, que não está ocupado, está desocupado, disponível, vago, vazio, não comprometido ou obrigado. Aí eu fui ao contrário, como nós lemos no texto. O que é prisão? E segundo o dicionário, qualquer coisa que restringe a liberdade, um laço, um obstáculo, um vínculo,
cadeia. E o que significa ser um prisioneiro? O dicionário é estar preso, cativo, encarcerado. E eu separei uns tópicos para a gente ver as causas e as consequências da liberdade e da prisão. Quais são as causas da prisão? Mágoa, vício, mentira, não querer ter responsabilidade, amor, adoração, prazer, felicidade, responsabilidade, sentimentos. Quer ver? A mágoa te aprisiona. Não aprisiona? Você está magoado, você está preso naquela mágoa. Vício aprisiona. Por 20 anos fui presa ao cigarro. Tem gente que passa 40, 50 anos preso a outro tipo de vício. A mentira. Até a gente ser liberto, a mentira é uma prisão. E você conta uma mentirinha. Primeiro, eu não estou em casa. Aí, você estava onde? Aí você tem que inventar mais uma mentira. Você estava em tal lugar. Fazendo o quê? Mais uma mentira. E a mentira vai ficando grande e te aprisionando cada vez mais. Não querer ter responsabilidade. Se você não quer ter responsabilidade com nada, você está preso a uma vida sem regra. A prisão do amor, você está preso ao amor pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. A adoração. Eu estou presa à adoração que eu tenho pelo meu Deus. O prazer. Você fica preso ao prazer. Eu tenho prazer em comer chocolate. Eu sou presa àquilo. A felicidade. Eu sou presa a ser feliz. Eu preciso ser feliz. Então eu sou presa a isso. A responsabilidade. Eu sou presa à responsabilidade. Eu tenho um filho para terminar de criar. E aos sentimentos. Eu sou presa a amar você, eu sou presa a gostar dos meus vizinhos, eu sou presa a adorar meu Deus. É assim que nós temos essas prisões. E as prisões têm os dois lados, igual os lobos, o lado bom e o lado mau. Aí, o lado mau, né, aos outros parece bom, não ter compromisso com Deus, com a igreja, com a família, com o patrão, com as contas a pagar. E o lado bom é ter uma família, ter um patrão, ter as contas para pagar, ter um compromisso com Deus, com o cônjuge, com a igreja, com a sociedade. Por que é o lado mau? Se eu não vou ter compromisso com Deus, Deus não vai ter compromisso comigo. Então, por um lado é bom, mas por outro lado, as minhas bênçãos ficam retidas. Não vou ter compromisso com a igreja. Vou ficar livre e solto na rua. Não vou ter compromisso com a família. Mas, por outro lado, não vou ter uma família. Não vou ter compromisso com o patrão. Mas aí também não vou ter emprego. Não vou ter compromisso com contas a pagar. Mas aí também não vou ter nada. E por aí vai. E o lado bom. Vou ter um compromisso com a minha família, eu vou ter minha família sempre comigo. Para todos os momentos. Eu vou ter um patrão, mas eu vou ter um salário. Eu vou ter um emprego. Eu vou ter contas a pagar, mas eu vou ter água, luz, telefone. Vou ter coisas boas na minha casa. Tenho um compromisso com Deus. Deus, certamente, pela fidelidade, Ele vai ter um compromisso comigo. Tenho um compromisso com o meu cônjuge, certamente, Ele vai ter um compromisso comigo de me cuidar, de me querer bem. E com a sociedade,
esse compromisso que a gente tem de votar, né? É um compromisso nosso. Se a gente não fizer, já é bagunça. Se a gente não fizer, então vira mais bagunça ainda. Amém? Essas são as prisões. Temos os dois lados, o bom e o outro bom, que é ruim. E como ser livre? Aqui nós encontramos a resposta na palavra do Senhor. Como é que a gente pode ser livre? 1 João 8, do 32 ao 36. Me chamaram ele para gente? Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo 32 ao 36. Do 32 ao 36. 8, do 32 ao 36. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis Deus? Respondeu Jesus: em verdade, vos digo, que todo aquele que comer o pecado é eterno do pecado. Ora, o eterno não será para sempre em casa, e o Filho fica para sempre. E pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Verdadeiramente os filhos vos libertar, sereis livres. Só Jesus que pode nos libertar. Somente com Jesus nós somos livres. Salmo 119, 45 diz: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. A palavra do Senhor na Bíblia eu encontro essa verdade. 2 Coríntios 3,17 diz também: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós somos morada do Espírito do Senhor. Então nós somos livres. Salmo 69, 33. Pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Nós estávamos em prisão. E o Senhor nos ouviu e mandou Jesus para nos libertar. Quando estávamos fora da presença do Senhor, Ele mandou alguém para falar com a gente, mandou o Espírito Santo falar nos nossos corações, para nós abrirmos nosso coração para Jesus e sermos livres. 2 Pedro 2,19 diz: prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escravo daquilo que domina. Em Gálatas, capítulo 5, do 22 até o 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É assim que nós somos livres, pela palavra do Senhor. Ouvindo a palavra, praticando a palavra. E como não voltar a ser escravo? Observando e fazendo o que diz a palavra. Gálatas 5, do 13 ao 21. Eu vou ler o primeiro versículo. E eu leio os ímpares
Vocês veem os pais. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, serve-vos uns aos outros. Gálatas 5, 13 até 21. Agora vamos para frente. O Senhor da lei se cumpre numa só palavra. Essa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não viveis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas despreciado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizade, torcidas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Todas essas coisas que nós lemos nos tornam escravos do pecado, nos tornam escravos do diabo. E é onde a gente encontra como não voltar e não fazer essas coisas. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Jesus nos libertou, para que a gente vai procurar ser escravo de novo? Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo aqui é a ideia de estar preso. É aquela coisa que ficava no pescoço dos animais para prendê-los, para eles puxarem as carroças, os carros. A gente já vem com isso. E Jesus fala: põe o meu é leve. O meu jugo é suave. É como você tirar um jugo de pedra e colocar um de algodão. Então, a conclusão que eu cheguei fazendo esse estudo é que a beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo nos olhos de quem ela admira. Quando o ímpio olha para a gente, ele fala que a gente está na prisão, que a gente não pode fazer nada. Mal sabem eles que a gente pode fazer tudo, e mais um pouco. E a gente olha para eles e fala: caraca, como eles estão presos nisso? Como é que pode? Como é que eles não enxergam? Então cada um vê a beleza da flor com seu olho. Às vezes um olha a margarida, outro olha a rosa, outro vê só os espinhos. Cada um vê o jardim de um jeito. Eu encontrei uma frase que ela diz assim: a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, então você nasceu escravo. Sempre vamos ser escravos ou prisioneiros. Sempre. Não tem dúvida. Somos todos escravos de alguma coisa. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Agora repita. Você vai ser livre de quem?
para servir a quem? A escolha é única e totalmente sua. Eu escolhi ser livre do mundo para servir a Jesus. Tem gente que escolheu servir ao mundo para ser livre de Jesus. Cabe a nós que estamos aqui falar para eles que eles estão numa prisão e que eles podem ser livres com Jesus. Amém? Deus possa estar nos abençoando e nos levando de volta para os nossos lares em segurança. Que possamos estar nos encontrando novamente no domingo.